E lá para Mari, lá na Itália, acredito que já é quase 1 da manhã, né? 1h10 da manhã. Então vamos lá, pessoal. Bem-vindos. Então, estamos agora iniciando mais uma sequência de reuniões aqui que a gente vem fazendo durante os últimos anos, tá? Dessa forma online. E aí, quando a gente está online, a gente tem também essa chance de conseguir trazer pessoas como as meninas que estão aqui hoje. Então, quero apresentar para vocês, primeiramente, a doutora Isabela Rosa. A Isabela é fisioterapeuta do Show Bazar, do Cirque du Soleil, graduação em fisioterapia da USP São Paulo, aprimoramento em fisioterapia esportiva pelo SET, mestrado em fisioterapia esportiva em Curtin University, na Austrália. E aí também ela tem já 8 anos de experiência atuando com fisioterapia musculoesquelética e esportiva, atuando aí em espetáculos como teatro musical, dança, circo e também esporte universitário. Isa, muito obrigado pela sua participação, pelo convite, né, para você receber, para você conseguir ajustar toda a sua agenda e estar aqui com a gente. Pode se apresentar, quiser falar alguma coisa e logo logo eu já apresento a Mari. Oi, boa noite para todos. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada e muito feliz de ver aí meus ex-colegas de trabalho e amigos. Oi, Gel e Átila, bom vocês estarem aqui, mas estou muito feliz de estar aqui e muito feliz que a Mari está aí também, porque eu quero muito saber da experiência dela, que é muito mais vasta que a minha. Eu acho que é válido tudo, né? A gente tem, como a gente estava falando um pouco nos bastidores aqui, né? São vivências diferentes, shows diferentes, né? Então, às vezes, isso é legal, que é o que a gente vai discutir um pouco também. Se tem grandes diferenças, é legal vocês já se preparando para trazer isso para a gente. Então, vou apresentar a Mari, né? Mariana Ferreira, graduada em fisioterapia pela UCB, pós-graduado em fisioterapia musculoesquelética pelo Instituto Cohen e pela Universidade de São Marcos, master em fisioterapia aplicada a equipes esportivas pela Faculdade de Ciências de Saúde na Universidade Ramon Lulu. É isso mesmo, Mari? Posso estar falando errado? É na Espanha, acredito eu. É isso, né? É a faculdade em Barcelona, é Ramon Llull. Boa. E atualmente a Mari é Head Therapist do Show Ovo, também do Cirque du Soleil, que atualmente está na Itália, certo? Exato, estamos em Torino. Boa. Mari, fica à vontade, quiser se apresentar um pouquinho melhor para a galera, para o pessoal te conhecer aí, fica à vontade. Tá, obrigada. Bom, eu sou a Mari, obrigada pelo convite, né? Primeiro, Gustavo, é um prazer estar aqui. Na verdade, para ter um bate-papo, para trocar uma ideia com todo mundo, estar aqui com a Isa. E acho que a ideia é dividir um pouquinho a nossa experiência e acho que, na verdade, é muito mais o que as pessoas querem saber, poder passar um pouquinho do que a gente vive, né? Para todo mundo. Então, bora lá. Boa, show de bola. Pessoal, a gente vai tocando a conversa, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta para as meninas, escreve no chat, a gente vai respondendo assim que possível, a gente vai puxando as conversas. Não necessariamente a gente vai conseguir abrir microfone para todo mundo, tá? Então, já não garanto que a gente vai abrir o microfone para todo mundo, então é mais fácil ir perguntando no chat. Se porventura não foi respondida a pergunta de vocês, é só avisar a gente que daí qualquer coisa a gente retoma, não tem problema. Tá certo? Então, mais uma vez, agradeço muito a presença de vocês duas. Eu sei que é bem difícil, por conta ainda mais de fuso horário, a gente conseguiu encaixar 3 fusos horários diferentes aqui. Nós que estamos aqui no Brasil, a Isa está nos Estados Unidos, a Mari na Itália. Então, eu sei que a logística é um pouquinho complicada, então, antes de mais nada, agradeço mesmo do fundo do coração de vocês estarem aqui. Tá? Bom, a primeira pergunta que eu vou mandar para vocês é o seguinte: falar um pouquinho da carreira de vocês até o ponto que realmente vocês entraram no circo, tá? Como que foi a história de vocês, a trajetória de vocês até realmente vocês conhecerem o Cirque du Soleil e conseguirem já estar lá dentro dos espetáculos, estar no ambiente do circo. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente, Mário. Depois a Isa conta um pouquinho também. Não, o áudio ainda não abriu. Peraí que eu vou ver se eu consigo abrir o áudio por aqui.
Isa, se quiser começando, eu vou abrindo o áudio da Mari. Se você quiser ir falando, eu agradeço. Alô? Tá me Oi? ouvindo? Ah, foi. Tô te ouvindo. Pode falar. Tinha aparecido uma mensagem. Então, vamos lá, minha história. Eu sou formada na USP, em São Paulo, também em 2015. E logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar na Clínica Reactive, que alguns de vocês conhecem, e que é focado na parte de arte e cultura. Então, eu Uhum. já, logo no início, comecei a atuar, além da clínica em si, atuar em teatro musical. E meu primeiro espetáculo, na verdade, foi com um show de circo, era um show burlesque, que tinha artistas circenses, inclusive artistas que já tinham sido do Cirque du Soleil. E aí acho que foi a primeira vez que eu despertou esse interesse de trabalhar com o circo, porque eu amei trabalhar lá e isso foi uma experiência muito boa. E eu pensei, cara, talvez um dia, né, quem sabe, trabalhar no Cirque du Soleil. E aí depois disso, eu fiquei na Reactive 3 anos, e aí eu fui para a Austrália fazer meu mestrado em fisioterapia esportiva, que foi um mestrado clínico, então tinha, além da parte de pesquisa, a parte prática, que foi muito valiosa, assim, para mim, me deu um gás, assim, e um conhecimento mais detalhado da fisioterapia esportiva. E aí, de lá, eu já queria, assim, começar a trabalhar com esporte, ou com performance. Tinha mandado meu currículo algumas vezes por Cirque du Soleil, mas nunca tinha sido chamada até então. E aí foi só depois da pandemia, no passado, que um dos colegas meus lá da Austrália, que tinha feito um mestrado também, tinha trabalhado no circo pré-pandemia e a gente tinha batido um papo sobre. E aí depois ele assim, me indicou, falou, olha, tem essa vaga, vai ter um show no Brasil. Eu falei, poxa, no Brasil, eu estava na Austrália, vai ser incrível trabalhar, né, na sua cidade natal, em São Paulo, com o Cirque du Soleil. Só que aí, desde da primeira, assim, indicação até a entrevista, até essa chamada, foi tipo um ano que passou porque outra pessoa tinha começado, e aí eu acabei sendo contratada temporária, até que eu fui, no fim, efetivada. Então, foi uma longa jornada, mas é isso. Show, Mari. Agora conta um pouquinho aí da sua trajetória, como que rolou com você aí, desde que você se formou, enfim, como que foi tua trajetória até o circo? Assim, a minha história no circo, acho que ela é bem diferente do normal, sabe? Eu terminei fisioterapia, fui morar em São Paulo um ano, e eu não tinha isso como sonho de, você, fisioterapia do Cirque du Soleil. Na verdade, eu nem sabia que existia. E no primeiro dia de residência, lá no Coen, coincidentemente, teve uma palestra de um físio que estava na época no Saltimbanco. E foi aí que eu descobri que existia. Mas assim, para ser bem sincera, não era isso que eu falava, imaginava, o sonho. Na verdade, eu nem achava que isso era possível, né, dentro da vida. E aí eu me formei, terminei a residência em São Paulo, voltei para Brasília e comecei a trabalhar com fisioterapia esportiva numa clínica. E não foi muito tempo depois que o Alegria veio para o Brasil. E nessa eu tive a oportunidade de conhecer os físios deles. E assim, um dia eles convidaram para conhecer o trabalho e tal. Eles foram embora de Brasília e a gente manteve contato, mas assim, era muito mais recomendação do que eles fazerem no Brasil do que qualquer coisa. E meses depois eles tiveram um problema com uma das físios. Eles abriram uma vaga temporária no Brasil por 3 meses. Então, na verdade, assim, os critérios dessa vaga não eram os critérios normais que existem no circo, de anos de experiência e tal. E foi meio que assim, beleza, vou entrevistar, mas realmente sem expectativa, porque eu era muito verde. Enfim, foi uma daquelas oportunidades que meio que passou, aí eu lembro que eu falei com os meus chefes se eu podia ir, que era para passar só 3 meses, e voltar, eles super apoiaram, e eu fui. Então, na verdade, assim, eu tive uma oportunidade de conhecer o que era lá dentro, entender
porque você realmente não entende não só o que é o trabalho, mas o que é a dinâmica de estar em turnê, até você estar lá dentro, e eles tiveram uma chance de me conhecer, tanto como profissional, mas também muito como pessoa, da questão do encaixe, né, do estilo de vida. E aí eu fiz os 3 meses, amei, voltei para Brasília. E aí, um mês depois, eles tinham falado, né? Olha, eu acho que você deveria pensar em aplicar realmente para permanente. Eles deram muito feedback nas coisas que eu precisava, assim, melhorar, né? Eu era muito nova. Fui para casa, falei, um mês depois começou a dar saudade do que aquilo tinha sido. E aí eu percebi que era algo que eu queria fazer, mas eu também entendia que tinha muita coisa ainda para eu correr atrás. E então eu fui aplicar pro circo 1 ano depois de eu ter feito esse contrato temporário, e aí eu passei por todo o processo seletivo do circo, até ser chamada. Eu acho que a vantagem que acabou que eu tive no processo é que eles já tinham me conhecido, como eu trabalhava, como eu era, porque na verdade eu não tinha o requerimento mínimo de experiência quando eu entrei. E provavelmente essa oportunidade eu tive por ter tido a oportunidade da vaga temporária no Brasil. Então, a verdade é que eu cresci dentro do circo profissionalmente, né? Eu fui para lá muito nova, muito das maneiras que eu acabei sendo moldada, maneira que eu aprendi, são muito de lá. Tive a oportunidade de sair, né? Fiquei um tempo longo aí, saí para fazer a Olimpíada, saí para fazer outros projetos, que acho que também é importante, né? Para você não ter só a visão de um lugar. Teve momentos que eu achei que acabou, minha vida de turnê acabou, e de repente voltava. E, enfim, e depois da pandemia também, acabei voltando e tô aqui. Show! Deixa eu aproveitar então, aí eu já faço uma pergunta para a Mari e aí depois eu já volto com a Isa, a gente vai fazendo assim, tá? Mari, então aproveitando, conta um pouquinho para a gente, depois eu vou puxar algumas coisas também até da Olimpíada, tá? Para quem não sabe, a Mari foi uma das gerentes de arena, né? Então, assim, cada arena dentro da Olimpíada aqui no Rio tinham alguns gerentes de parte de saúde. Normalmente era um gerente médico e um gerente não médico, né, Mari? Era normalmente assim, sempre tinha um gerente médico também e tinha uma outra pessoa que não necessariamente precisava ser médico, né? A gente tinha a nossa posição, você não precisava ser médico, mas a gente tinha uma pessoa que, na verdade, tomaria qualquer decisão médica dentro da arena, né? Então, que Show. normalmente E a a maioria era Mari, ortopedista. e a Mari ficou também na ginástica, né? Tive o prazer de dividir a equipe com ela, de fazer parte da equipe dela, então foi assim que a gente se conheceu. E, e foi muito legal, né? Então a gente tem também essa visão por estar na ginástica, a gente sabe que é bem próximo, né? Enfim, eu queria que você contasse um pouquinho da sua rotina com o pessoal. Como que funciona assim o dia a dia, por exemplo, semana, imaginando que vocês chegaram agora aí, por exemplo, na Itália. Então vocês chegaram num país novo, numa cidade nova. Como que é a rotina inicial e depois como que é a rotina do dia a dia mesmo, sei lá, de segunda a segunda, horários, essas coisas assim. Como é que funciona por aí? Então, a rotina agora do show que eu tô é bem diferente do que a gente fala que é um show de tenda, que foram os que eu fiz no Brasil. Eu tô agora num show de arena, então, na verdade, toda semana a gente muda de cidade. A gente faz uma cidade por semana. E na fase que a gente está agora, quase sempre, não além de mudar a semana, a gente muda de país. Então, a rotina da semana é: você começa com um dia de folga, no primeiro dia você tem que validar o show todo, tem um show de noite, no dia seguinte tem show, aí normalmente quando chega final de semana são 2 shows, domingo 2 shows, empacota tudo e volta, ou vai para o avião ou vai para o ônibus. A rotina, assim, da visão geral é essa. E aí dentro disso, a gente como físio, tem a parte, né, de tratamento, que do pessoal que ou que está machucado, ou que tem alguma parte de prevenção que a gente tem que fazer. Tem uma parte muito grande, que é a parte de treinamento de pronto atendimento, que a gente praticamente toda semana tem algum tipo de mocking. Tem uma parte que é uma parte administrativa, que é toda a questão de documentação,
de ter certeza que toda parte para o seguro tá certo. Não tem muito rotina, né? Cada dia depende, mas a gente está numa realidade muito diferente da Isa, que a da Isa para no lugar, ela fica. A gente toda semana, assim, segunda-feira, a gente pegou o avião da França, chegou na Itália, aí agora vai começar amanhã a fazer tudo, domingo vai fazer 2 shows, segunda de manhã vai pegar o avião para a Alemanha. Então a gente está na rotina que é muito diferente dos outros shows que eu fiz antes, né? Que você ia para uma cidade, aí você ficava 2 meses, 3 meses, então é bem diferente. Então a nossa é muita correria, né? Por isso que a gente brinca que assim, um ano, o que você faz em um ano, às vezes parece que passaram 20 anos dentro de um ano, porque é muita coisa mesmo. E esse pessoal trata em que horário? Que é super assim, né? Porque é bem corrido, né? Porque chega, já tem show, já tem mais 2 shows lá no outro dia, no final de semana tem mais 2. E aí, como é que funciona, assim, tempo de treinamento dos artistas, né? E o horário de tratamento, né? Para físio, se alguém machucar, que já que também vocês vão parando de cidade em cidade, como é que funciona de repente? Porque a gente sabe que tem números que precisam de uma peça única que aquela pessoa que faz. De repente aquela pessoa machuca, como é que se repõe essa peça, né? E como que é a rotina de tratamento mesmo dessa galera, que é muito corrida, né? Assim, a rotina, na verdade, eu não acho que seja diferente de questão de uma clínica ou de um esporte. A gente chega lá, o show é 8 horas da noite. Então, você chega de manhã e tem lá os horários de atendimento, os meninos mesmos ajustam o horário para dar com o horário dos treinos. Então, durante o dia, é uma rotina normal de cuidado pessoal, só no horário do show mesmo que aí tá todo mundo pelo show. Mas a questão dos treinos, assim, eu acho que talvez foi uma das maiores diferenças quando eu vim para o circo, né? Porque você vem do meio do esporte, então volume de treino muito alto, e se a gente fala de um esporte como a ginástica, normalmente é um volume de competição muito específico durante o ano, né? E aí quando você vem para cá, a realidade é muito diferente, é pouco tempo de treino, você tem show todo dia, então muda aí, você tem que aprender o que isso implica, né, na rotina deles. Então, na verdade, não são nem perto a quantidade de horas que um atleta olímpico treina, né? Eles já passaram dessa fase. É, e aí a questão da gente, às vezes, perder alguém, é, é, tem isso, né? A Isa vai até rir, mas é porque, assim, tem plano B, plano C, plano D, plano H. Sempre tem algo para ou cobrir ou para trocar. A gente percebe, né? Porque a gente está ali todo dia, então às vezes quando falta alguma coisa, mas muitas vezes a pessoa que vem ver o show, ela não tem, né, ideia que aquele é o segundo, o terceiro, ou que teve uma sequência que está fora. Então eles tentam suprir da melhor maneira possível, né, com quem a gente estiver naquele dia, entendendo que é entretenimento, as coisas acontecem, o pessoal fica doente, e como pra gente é todo dia, não, às vezes não dá para você ir naquela, faz só mais um, né? Porque amanhã tem mais um, depois tem mais dois. Então, na verdade, você vai ajustando cada dia com o que você tem, mas sempre tem uma opção. Às vezes não é a melhor, mas sempre tem uma. Boa. Aí só para o pessoal entender, os shows do Cirque tem os shows de arena, como a Mari falou, que é o que ela está fazendo parte hoje, que são shows que eles se instalam em teatros ou já locais mais preparados para receber. Por exemplo, o Ovo, quando veio para São Paulo, ele foi alocado dentro do ginásio do Ibirapuera. Então, já tem a estrutura do ginásio, que aí vai lá, o Cirque chega, monta toda a estrutura, mas já tem o ginásio pronto, as arquibancadas e tudo mais. Então, fica mais fácil, vamos chamar assim. Mas a gente já percebeu, até como a Mari falou, que a correria é bastante porque a mudança é muito rápida. Já a Isa está num show que é de tenda, né? Então, um show de tenda, o circo tem que trazer a tenda toda e eles sobem a tenda, monta toda a estrutura. Então, por exemplo, pessoal, quando vem para São Paulo, essas tendas, elas normalmente elas são abertas em parques grandes, né? Então,
Normalmente aqui em São Paulo é feita no Parque Vila Lobos. No Rio de Janeiro usa ali o complexo onde aconteceram as Olimpíadas para poder usar aquela estrutura, já que tem uma área muito grande, onde tem o Rock in Rio, etc. Eles sobem a tenda lá porque realmente precisa de um espaço muito grande para se subir essa tenda. Tá? Então, só para o pessoal entender essa diferença do que é a questão da arena e das tendas. Tá? Então, puxando agora um pouquinho para a Isa, conta como que é a sua rotina de tenda, porque a gente já viu que é bem diferente da rotina da Mari, né? Porque a tenda aí, como a gente sabe, chega, fica então 2, 3 meses numa cidade, depois troca, às vezes continua no mesmo país, mas troca de cidade. Eu estou tendo como base o que acontece aqui no Brasil, né? Mas vocês vão falar melhor do que eu até. Então, conta um pouquinho, Isa, como que é essa rotina de espetáculo de tenda lá do circo? Ainda, certo. Primeiro eu queria dizer que eu tiro o chapéu para Mari, porque mudar de lugar cada semana é muito complicado. Eu já odeio fazer mala, ficando um mês em cada lugar. Agora, cada semana, parabéns. Então, geralmente, as tendas ficam, depende, né, do lugar, mas entre um mês, 1 e 2 meses em cada cidade. E aí, o tempo de break entre as cidades vai depender muito do transporte da tenda e de tudo que tem nela, né? Que são 80 containers de coisas, assim, é muita estrutura. Então, na América do Sul, quando a gente estava lá, a gente teve breaks grandes, porque para né, mudar do Brasil para o Chile, depois para a Colômbia, depois para Argentina, né? Esse deslocamento demorava quase um mês, então a gente teve intervalos grandes. Agora nos Estados Unidos muda um pouco, porque a gente vai mudar de cidade em cidade, então vai ser tudo de caminhão, né? Então a gente só vai ter, por exemplo, uma semana entre cidades e cada cidade vai ser em média 5 semanas que a gente fica. Então a gente chegou, essa foi a primeira semana aqui na Pensilvânia. Aí a gente ainda tem mais 4 semanas, aí uma semana de folga, aí volta. Então, assim, pelo menos a rotina, talvez da tenda seja um pouco mais tranquila, né, do que da arena, porque você não tem que estar toda hora, né, mudando. E o fato de você terminar o show e ir viajar direto também é bem puxado, né? Pelo menos, a gente ter uma semaninha de folga entre cidades, dá para dar uma respirada, assim, porque realmente o trabalho é bem intenso. E conta um pouquinho como que é a rotina dos atletas não, dos artistas, Os né? Então, artistas. assim, já que vocês ficam bastante tempo, acho que tem um cronograma um pouco mais maleável, né? Porque até como a Mari falou, o dela é bem apertado, então é no gargalo mesmo. Acredito que o de vocês é um pouquinho mais maleável. Então, conta pra gente como é que funciona essa rotina lá no dia a dia mesmo, assim. Então, de cada cidade, né? A primeira semana vão ser a semana de treinos e validações. Então, cada ato tem que passar tudo para ver se está tudo certo com a luz, com o som, com o palco, com, né, os aéreos, enfim. Então, tem toda a primeira semana que foi que a gente concluiu, né, no domingo, foi a primeira semana de treino, validação e o primeiro show no domingo. E aí agora começa como se fosse uma rotina normal, que a gente tem show praticamente todos os dias, de terça a domingo ou de quarta a domingo. E nos sábados e domingos, geralmente, tem 2 shows ou 3 shows. Dependendo da semana, tem 3 shows no sábado, que é bem puxado para eles, né? E aí, fora os shows, claro, né? Eles chegam mais cedo para fazer todos os preparos, tem treino todos os dias. Se eles têm que passar na físio, né? Eles têm mais cedo. Treino de condicionamento, fortalecimento. Então, por exemplo, hoje eu saí mais cedo, então não estou cobrindo show, mas eu entrei meio-dia e saí às 6. Então, eu fiz mais a parte de atender os artistas, e aí agora o meu chefe, né, meu head therapist, está cobrindo o show e vendo se está tudo bem, se acontecer alguma coisa, ele tem que estar lá, né? Então, é mais ou menos assim. E pelo menos o fato da gente ter 5 semanas dá um tempo de chegar com calma, né, recuperar da viagem, treinar, e aí começar os shows. Mas também o fato da gente estar 5 semanas fazendo show direto, tem muita componente de fadiga, né, muscular, chega no meio da City Run, né, no meio da temporada, a galera já começa a ter mais dor, a estar mais cansado, e aí você começa a ver as lesões aparecendo. Então, a gente sempre tenta ter a gente chama Recovery Week, uma semana de recuperação no meio dessas 5 semanas,
que é mais para ajudar mesmo a recuperação muscular e tudo mais, então diminui a carga de treino, a gente fornece mais recovery, massagem, atendimentos, yoga, meditação, várias atividades para dar uma, né, reduzida, porque não existe periodização como no esporte, né? Como a Mari falou, tem show todos os dias e mais de um show por dia, e não tem, né, a fase que você descansa, tá sempre fazendo show, e, né, quanto mais show, também mais dinheiro para a companhia, então eles querem colocar show, né? Então é diferente o entretenimento do esporte nesse sentido. Sim, é porque pega bastante, até porque é exatamente isso, né? Eles precisam fazer rodar para a roda girar, né? Uhum. Para as coisas acontecerem, né? Então eles precisam de uma demanda bem alta. E em relação a isso, o que que vocês percebem aí o que que a galera mais queixa? Óbvio que assim vai depender muito do tipo de número que cada artista faz, né? Tem artistas que são mais ginastas, tem artistas que são mais equilibristas, enfim. Mas o que que normalmente vocês encontram? O que que a galera mais se queixa? Assim, se a gente fosse puxar uma epidemiologia do circo de uma forma bem generalista, como é que vocês elencariam isso daí? Mário pode falar que tem mais. Ah, eu vou no famoso depende, porque, assim, o que às vezes sempre que a gente vai conversar com qualquer pessoa sobre o nosso trabalho, é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, né? E a resposta depende, porque, por exemplo, no show que eu tô agora, a gente tem trampolim, tem tumbling, tem suspensão de cabelo, tem contorcionismo, tem trapézio, tem, assim, uma modalidade não tem nada a ver com a outra. E aí, se você for para o show da Isa, vários dos atos delas provavelmente são totalmente diferentes dos meus. Então, a resposta é: depende do show que você tá, depende também dos artistas, né? Se você tem um show que o pessoal é muito novo, se o pessoal é mais velho. Então, é um grande depende. Sinceramente, parece que a gente passa por fases. Você tem as fases dos joelhos, as fases das Nossa, colunas. verdade. Mas eu acho que, assim, a resposta que talvez seja mais próxima, né? É que, dependendo da modalidade, você pode tentar falar, lesões nessa região são mais comuns, mas falar no geral é impossível mesmo. Beleza, até imaginei assim, mas até porque é importante a gente até deixar isso claro para as pessoas entenderem que assim tudo pode acontecer, né? Até porque existem inúmeros e inúmeros artistas e artistas, então tem vários tipos de artistas, né? Então, até diante disso, o que que vocês acham que, por exemplo, pro fisioterapeuta ou para uma equipe médica que seja, como que as pessoas que estão na staff precisam se preparar para poder encarar essa, de repente, uma coisa que pode acontecer de tudo, né? Então, como que vocês encaram isso? Como que as pessoas precisariam se preparar, pensando nesse lado profissional mesmo, os fisioterapeutas, médicos, enfim. Vou eu ou vou você, Isa? Eu começo Fiquem à vontade. Vai lá. Eu acho que, assim, de fato, cada show é muito diferente. Eu, assim, a minha vivência é no bazar, mas eu tenho certeza que se for para o ovo ou para outro show, eu vou ver lesões também diferentes. Mas eu acho que, sim, ter um fisioterapeuta que tem uma visão ampla e que tem experiência com vários tipos de lesão musculoesquelética, isso ajuda bastante, né? Porque você vai ver de tudo. Então, no meu show, por exemplo, os aéreos, eles têm muito mais dor no ombro, contorcionistas, dor na coluna, os da báscula, né, trampolim, tem dor no tornozelo, joelho. Então, você tem que ter uma noção, assim, geral de todas, né, não todas as lesões, mas várias as lesões mais comuns, né, esportivas, e entender muito bem os atos. Eu acho que também ver muito, né, eles treinando, conversar com o coach, conversar com os artistas mesmo, falar, como é que faz isso, como é que você faz isso, para entender mesmo as demandas biomecânicas, né, de cada um, ajuda você a entender, né, como tratar e como prevenir essas lesões. Show. E aí, Mari? Que Não, você, como que é a acho que tua visão aí? A Isa falou Ah, tô. certíssimo. Porque eu acho que, assim, até mesmo se a gente for tentar comparar com o esporte, né? Se você vai trabalhar com esporte novo, a primeira coisa que você faz
é estudar e aprender sobre a modalidade. Então, com a gente é a mesma coisa. Então, se você está começando num show, se você está mudando de show, a primeira coisa que você tem que ver é o que eles fazem. E, às vezes, é realmente tentar ir atrás de mais informação, porque tem coisas que você aparece no show e você nunca viu na vida, da modalidade e de como isso vai impactar o corpo deles, né? Então, é isso, é você, antes de começar a tentar fazer 30 mil coisas, né? O que a Isa falou é verdade, você tem que tentar ter conhecimento um pouco sobre todas as regiões do corpo, porque é o que chega, mas acho que chegar e, antes de tudo, é realmente aprender o tipo de modalidade que você vai ter no show e o tipo de artistas, né? Quando você chegou lá, história de cada um, e daí para frente tocar o barco. Boa. E aí, pensando nisso, por exemplo, acredito eu, né? Aí é só uma ideia, né? E vocês vão conseguir concluir 1000 vezes melhor que eu. Que normalmente essas lesões são lesões que elas vão se acumulando, são lesões mais crônicas, né? Então, de repente, uma tendinopatia, alguma dor que já está lá há bastante tempo, algum desconforto muscular. Mas e quando acontece as lesões agudas mesmo, né? Então, como que é o procedimento? Porque normalmente uma lesão aguda, um entorse de tornozelo, acredito que é o mais leve que vocês devem encarar com uma lesão aguda dentro do circo, né? Então, como que funciona? Qual que é o procedimento quando tem, de repente, uma lesão aguda ou talvez até um acidente mesmo, né? Como que a gente precisa estar preparado e como que é, de repente, ali, na hora que acontece, como que é a conversa, quais são os caminhos para fazer esse atendimento? Vou eu, Isa? Tá. Então tá. É, A Mari então, começa e a Isa termina. a Isa termina. Ah, vamos dividir em dois, né? Então, alguma coisa como entorse de tornozelo, uma entorse de joelho. É, o atendimento que você dá, na verdade, é o mesmo que você daria. A única diferença é que a gente não tem aquela pressão, às vezes, de alguns esportes, você tem que ir lá ver, tomar decisão para voltar, né? A gente tem um pouco mais de tranquilidade de aconteceu, principalmente se aconteceu durante o show, o treino, não tem problema, mas até mesmo durante o show, trazer para trás e ter o tempo para a gente fazer uma avaliação, ver o que aconteceu e tomar a decisão que for necessária. É, lá no circo, a gente não tem médico com a gente. Então, quando acontece, por exemplo, uma entorse de tornozelo, é responsabilidade nossa de fazer aquela avaliação inicial e decidir, né? Ah, vamos para o hospital porque tem os guidelines para uma radiografia, ou não. Então, assim, essa responsabilidade cai na gente. Então, você faz a sua avaliação e daí, mesma coisa, vamos para o médico, não vamos, vamos fazer, dar as recomendações iniciais e reavaliar amanhã, aí depende do caso, né? Então, para a maioria das lesões nesse estilo, é o que vai acontecer. E se a gente estiver falando assim de uma lesão mais grave, né, de um acidente grande, aí é onde entra toda a questão dos treinamentos de emergência que a gente faz com a equipe que a gente tem dentro do show, que é o pessoal da físio junto com o pessoal da parte técnica, e que é você prestar, né, o primeiro atendimento, no caso, remover eles do equipamento que eles estejam, e se for caso, né, de transporte, entregar na mão do paramédico e depois de lá a responsabilidade vai para eles. Só Vai lá, para Isa. adicionar algumas coisas. Pelo menos no show de tenda, né? Eu acho que deve ser o mesmo para arena. Quando é uma lesão assim, que a gente sabe que vai demorar, sei lá, mais do que 6 a 8 semanas para o artista né, se recuperar e voltar para o show, geralmente esses artistas eles vão para Montreal, onde é a sede, e fazem a reabilitação lá. Então a gente poderia fazer a reabilitação no show, mas como esse artista não vai estar performando, é melhor para eles para fazer a reabilitação lá em Montreal, onde tem uma clínica, né, com outros fisioterapeutas lá, e aí eles fazem essa reabilitação,
e aí eles voltam para o show e a gente faz a parte de reintegrar eles no show. Então, a gente vai continuar tratando, claro, mas a gente não vai fazer esse acompanhamento, né? Tipo, por exemplo, um LCA, né? A gente não faz acompanhamento pós-operatório inicial, mas depois que eles já tiverem, né, prontos para voltar para o show, daí a gente faz a parte de reintegrar. Então, qual é a parte ruim de trabalhar em show? Porque você não tem esse acompanhamento, às vezes, né, de longo prazo. Você só vê a lesão aguda e só vê quando o cara volta para o show. Não sei se é assim também, Mari, na arena. Na arena é a mesma coisa, e às vezes a gente tem até um pouco menos de tolerância de tempo por essa questão de estar viajando toda semana. Então, às vezes, para a gente, falar a pior coisa que pode acontecer é estar entrando e saindo, e aí carregar mala, que tem que ter a logística toda fora, né, do show. Então, você tá lá de muleta, você tem sua mochila, suas 2 malas, entra em avião, 8 horas de ônibus. Então, às vezes, a nossa tolerância é até mesmo porque acaba impactando muito a questão da recuperação, né? Mas é cada caso. Mas, assim, o que a Isa falou, uma recuperação de cruzado, ela não vai acontecer toda aqui. Ah, entendi. Tipo, se acontecer, vocês vão dar o primeiro suporte, só que daí o artista é direcionado para Montreal para tratar lá e ficar. E acontece de repente do artista ele ser direcionado para casa? Como é que funciona? A Acontece. escolha é do artista ou o circo que escolhe para onde ele vai, assim? Não, tem uma combinação. Normalmente, assim, se a gente, né, continuar usando o exemplo do cruzado. A lesão aconteceu, a gente fez a avaliação inicial, aí vai para o médico, faz toda a parte médica, normalmente com um tour, depois que tem diagnóstico fechado e todo o plano médico, né? Aí vai a decisão para onde vai. Tem a opção de ir para Montreal, mas também tem a opção de ir para casa. Normalmente a decisão é uma combinação do que o artista quer, né? Porque às vezes ele tem um suporte em casa, da família, de ter uma estrutura melhor para estar acontecendo esse processo, e também uma questão até mesmo do país, né? Então a gente pode usar o exemplo, por exemplo, da Ucrânia. A gente tem muito ucraniano e teve um período muito grande que ninguém podia ir para casa, ucraniano e russo, né? Então, automaticamente a opção passa a ser o nosso centro em Montreal. Então, eu acho que é uma combinação de fatores, tem o desejo pessoal, mas também a parte médica, eles têm que sentir que o suporte da onde essa pessoa mora é de qualidade, e aí no final eles tomam uma decisão que eles acham que vai ser melhor para todo mundo. Show. E, bom, deixa eu fazer uma pergunta para a Isa. Isa, assim, você já teve, antes de ir para o circo, você teve experiência com teatro, com dançarino, né? Enfim. O que que você acha que essa experiência de teatro musical, o que for, pode ter contribuído e que contribui também no seu dia a dia dentro do circo? Eu acho que a primeira coisa é entender como o artista funciona. Artistas são um pouco diferentes de atletas, assim, claro, alguns artistas Cirque du Soleil já foram atletas, né, são ex-atletas olímpicos, enfim. Mas às vezes eles têm uma mentalidade um pouco diferente com relação a cuidar do corpo e também uma consciência corporal diferente. Então, acho que isso foi uma experiência boa. E eu acho que o fato de você entender como funciona um backstage, entender como funciona um espetáculo, saber quem que é stage manager, diretor de palco, diretor artístico, são coisas que são muito específicas, né? Que só realmente quem trabalha em teatro e show entende que é uma dinâmica diferente do esporte, né? Você tem o técnico e o preparador físico, eu acho que são dinâmicas diferentes. Então, entender também como funciona a questão da performance, né? Tem também uma parte até estética, assim, de você ter que estar no palco, performar, colocar figurino, maquiagem, então todas essas coisas também podem influenciar, né, até numa recuperação de uma lesão, são diferentes acho que do esporte. Então, com certeza, ter trabalhado em teatro musical me deu muita, né, bagagem para entender essa dinâmica do circo. Show. E aí a Mari já teve um caminho um pouquinho diferente que, bom, até falando até do período que eu conheci a Mari, que foi a questão da própria Olimpíada, né? Então, Mari, por exemplo, como que você
dentro de um cenário, de uma Olimpíada como foi, né? E estando na posição que você estava, comandando uma equipe de saúde, porque lá tinha físio, tinha enfermeiro, tinha médico, tinha gente de tudo que era canto do país, do mundo, na verdade, não era só do Brasil, não. Porque eu lembro que tinha bastante gente de fora. O que que isso também, toda essa experiência dentro de um esporte olímpico, e ambientado dentro lá da Olimpíada mesmo, né, e tudo mais. E fora outras questões, o que que você consegue carregar para dentro do circo e vice-versa? O que que você pegou do circo e que você conseguiu levar para a Olimpíada aqui no Rio? Ah, eu acho que assim, tem várias coisas, né? Talvez toda a experiência já de ter trabalhado com muita gente de todos os países foi uma coisa muito favorável chegando na Olimpíada, né? Porque era a realidade que a gente tinha. A gente estava numa arena onde muitos dos nossos voluntários não eram brasileiros. Então, a gente tinha gente do mundo inteiro. A questão de você estar lidando com uma federação que é internacional, que é francesa. Então, você meio que você saber se comunicar com várias nacionalidades, com as suas peculiaridades, entender, respeitar diferenças em culturas. Eu acho que essa exposição que eu tive no circo foi muito favorável. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu levo é, eu acho que a expectativa que se tem no circo de responsabilidade, cumprimento de horário, dinâmica, documentação, é o que eu te falei, eu cresci profissionalmente lá dentro. Então, isso fica muito forte dentro de você do o que é correto fazer e o que não é, né? O que é profissional, o que não é, o que é ético, o que não é. Então, eu acho que essa parte, óbvio, né? Você sempre leva a experiência de lesões, a experiência de situações específicas, mas eu acho que essa parte de conseguir se relacionar com tanta gente de culturas tão diferentes e também entender que existe uma maneira certa de fazer as coisas no sentido profissional, ético, isso para mim foi muito importante, porque não é, Olimpíada não é fácil, né? Então, na verdade, você estando lá, você quer que todo mundo tenha uma experiência muito positiva, mas a verdade é que você aprende muito rápido que você não vai conseguir fazer todo mundo feliz lá dentro, né? E isso engloba a equipe com que você trabalha, as equipes que vêm para competir, a federação. É impossível você agradar todo mundo. E aí acho que o que sobra é você ter tranquilidade que você está fazendo seu trabalho correto, você está fazendo esse trabalho de uma maneira justa, ética. E eu acho que isso foi uma coisa que eu levei desses anos até que vem do circo, né? A expectativa que eles botam com a gente e, e acho que a atenção para o detalhe, né? As mochilas têm que estar prontas, o horário tem que estar organizado. Coisa que parece besteira, mas numa operação tão grande faz a diferença. E o contrário que eu levei do circo, da Olimpíada para o circo, para mim a Olimpíada foi uma experiência incrível, né? Apesar que quem esteve lá sabe que não foi fácil. Eu acho que quanto mais tempo passa, mais eu consigo ser grata pelo que foi o processo todo pré-olímpico, o processo da Olimpíada. E o que eu levo de mais especial da Olimpíada realmente foram as pessoas que eu conheci, as pessoas com quem eu trabalhei. Acho que isso foi uma oportunidade muito grande para todo mundo, de conhecer muita gente, não só da física, mas da área médica do mundo, né? Então, às vezes você está na Europa e numa cidade e se escreve para alguém que você conhecer, a gente vamos se encontrar, tomar uma cerveja, bater um papo, e você vê que tanta coisa positiva ficou, tanto de uma maneira pessoal, mas profissional, contatos que ficaram pelo mundo. Então, e acho que isso. Eu acho que isso foi bem legal também, porque eu lembro que, acho que até hoje repercute quem vivenciou essa época da Olimpíada, que foi voluntário e tudo mais, até hoje fala, putz, se eu tenho alguma indicação em Londres, alguém vai lembrar do físio de Londres que trabalhou na Olimpíada aqui e faz a indicação, né? Então isso aí é muito legal, né? Bom, vou abrir aí para as perguntas também. Se alguém tiver alguma coisa que quiser trazer, quiser perguntar, pessoal, fique à vontade, manda no chat, a gente vai mandando para as meninas aqui também, tá? Enquanto não vem, se não vier nenhuma pergunta, eu vou mandando bala para vocês aí.
quanto que vocês veem. Primeiro eu vou puxar para a Isa, porque a Isa está numa posição de therapist dentro do Cirque, né? E a Mari está numa posição de head therapist, né? Então, a Isa hoje, como que é a tua relação com o teu chefe, né? Quantas pessoas são da equipe, como que funciona essa dinâmica, e como que vocês combinam, de repente, assim, que nem você falou, que o seu chefe está te cobrindo, né, em questão do show. Então, como que funciona essa dinâmica entre vocês e como que lá dentro realmente, principalmente a questão mais profissional e essa questão da rotina dos dois, né? E se tiver mais gente, né? Não sei quantos físios são aí da equipe. No meu show, nosso elenco é relativamente pequeno comparado a outros shows, então somos 2 físios, né? Só eu de therapist e meu chefe head therapist. É, Nossa relação é muito boa, assim, é super tranquila, a gente tem uma comunicação muito boa, assim, todos os dias. A gente está sempre conversando sobre os casos, perguntando, tirando dúvidas. Então, isso é muito bom, assim. Tipo, o que você acha né, desse artista? E a gente está o tempo todo trocando, né, figurinhas, que é ótimo. E nossa rotina, tirando as funções mais administrativas, burocráticas que o head therapist tem, a gente tem praticamente a mesma função, né, na questão do cuidado com o artista. Então, a gente tenta dividir nosso horário, porque senão a gente tem que ficar 12 horas por dia, né? Todos os dias lá. Então a gente tenta dividir a gente vai revezando. Um começa mais cedo, faz mais a parte de atendimento dos artistas, vê os treinos, e o outro fica para cobrir o show, ou vice-versa. Então a gente vai alternando dessa forma para os dois também terem um pouco de rotina né, não ter que trabalhar todas as noites, enfim. Então, essa é a nossa dinâmica. E a gente tenta, assim, o máximo possível dividir tarefas para ninguém ficar também muito sobrecarregado, a não ser que tenha, né, reuniões ou outras coisas, a gente tenta, assim, dividir. Os artistas podem marcar sessão com quem eles quiserem, então não tem essa preferência, tipo, tem que passar com o head therapist. É preferência deles e às vezes meu chefe está acompanhando uma pessoa há mais tempo, ele acaba tratando essa pessoa e eu tratando outras, mas indiferente. A gente sempre faz uma reuniãozinha assim, até com o coach, né, e o diretor artístico, todo dia antes do show também, para passar quem está machucado, quem está modificado no show, quem está lesionado, enfim. Então, a gente está sempre a par do que está acontecendo, né? E no fim do dia, a gente sempre manda um report para todo o time, né? Toda a equipe de quem está fora, quem está parcial, quem está total, enfim, quem está em tratamento. Então, é muito tranquilo, assim, da gente tentar, né, dividir bem as funções lá. E os treinamentos de emergência, os dois sempre estão, né, nesses treinamentos, que é quando a gente faz o treinamento com a equipe técnica. Então, uma vez por semana, no mínimo, a gente tem esse treinamento, os dois juntos que conduzem aí. Show. E aí, Mari, agora o contrário, né? Como que é a tua relação com os therapists, né? E quantas pessoas você tem que compõem a sua equipe, né? E qual a função que de repente é muito diferente que acaba sendo mais obrigação do head mesmo do terapeuta? Eu acho que a Isa mandou muito bem na explicação dela. O show que eu tô, a gente tem bem mais artistas que o Bazar, mas a gente continua sendo só 2. Coitado. Então, é, então aumenta o número, mas não aumentaram o número de físios. Então somos 2, no caso aqui somos 2 físios, e o que a Isa falou é verdade, na parte do dia a dia, de questão de atender, de questão de descobrir o show, de questão de ir no médico, não muda, é uma função dividida, é uma equipe, né? E é uma relação que é super importante, porque é um departamento de 2 pessoas, e a gente passa muito tempo junto. Então, essa questão de vocês se entenderem e às vezes é a única pessoa que você pode virar para o lado e conversar com as questões médicas, porque é tudo confidencial, né? A gente não pode dividir. Então, é uma relação super importante e eu concordo com a Caísa. Na verdade, eu durante muito tempo, eu tive a posição de therapist e quando eu mudei para a posição de head, a diferença é a parte administrativa, quantidade de papelada que você tem
a quantidade de reuniões é isso que aumenta. Não te tira da carga do dia a dia, né? De físio, de tratar, de estar nos treinos, mas aumenta muito nessa parte. Então, eu tive colegas que são físios excelentes, e eles não subiram para a rede porque eles não queriam a carga administrativa, né? Então, não tem a ver com necessariamente com questão da pessoa ser qualificada como físio, né? Às vezes é muito mais, você quer esse leque de trabalho a mais que realmente é muito mais administrativo, mais dor de cabeça, mais coisas para brigar, mais reuniões. É, mas assim, eu acho que, no geral, acho que todo head therapist, quando chega num show, essa relação com o therapist é uma prioridade, porque vai ditar, né, como é o departamento, como os artistas vão enxergar o departamento, como é a confiança deles com a gente. E a ideia é essa mesmo, que eles possam entrar. Óbvio, a gente sabe, às vezes você tem a preferência de tratar com uma pessoa ou outra, mas a ideia sempre é, mesmo que a sua preferência não esteja, que eles confiem que podem entrar e falar com quem estiver ali, né, para pedir ajuda. Mas é isso. Boa. Então, assim, só para o pessoal entender, né, que é uma coisa que eu acho bem bacana, porque, assim, dentro do Cirque du Soleil, nós fisioterapeutas, nós somos praticamente os únicos profissionais de saúde que estão diariamente com os atletas. Lógico, se precisar de médico, tem uma mão, né, vocês conseguem direcionar e tudo mais. Mas isso é legal porque a grande maioria, né, a gente sabe que tem muitos esportes que tem também essa questão da hierarquia médica, né? Então, isso é algumas coisas que a gente, quem vivencia o esporte no dia a dia, às vezes pode ser não, é um empecilho, mas não é da forma pejorativa, né, que eu digo. Às vezes é uma coisa só porque é uma barreira que é um pouco complicada da gente bater às vezes. Mas, pelo menos assim, a gente dentro do circo tem total liberdade para conseguir fazer e encarar toda a questão da área da saúde como um todo, e não só pensando realmente só na questão da fisioterapia em si. Então, realmente tem que pensar na questão da emergência, de primeiro atendimento, né, os primeiros socorros, que é muito importante. Tá? Agora, então, assim, realmente não tem um médico. Agora, e se precisar de repente, sei lá, psicólogo, como é que funciona com os atletas lá, com os artistas? Se de repente o artista precisa muito passar com psicólogo ou qualquer outro profissional de saúde, como que eles encaram isso? Como que é feito? Na verdade, assim, Gus, a gente, assim, são só os físios lá, mas a gente, primeiro, né, a parte médica, a gente estabelece contato com ortopedista e médico em todas as cidades que a gente Show. passa. Então, antes da gente chegar, eles já sabem que a gente vai estar lá, porque acontece uma lesão, precisa de passar pelo médico, imagem. Pra gente, então, que está em arena, que muda toda semana, não é uma coisa que você pode marcar consulta para semana que vem você já está em outro país, né? Sim, Então, a você gente precisa ter um já suporte ali, né? então a gente já chega na cidade com esses contatos médicos estabelecidos. Para essa parte de psicologia, nutrição, na verdade é tudo fora da nossa área, né? E a nossa função não é Sim, tentar fazer esses serviços. A nossa função é ou reconhecer sintomas de que essa pessoa precisa de ajuda de um outro profissional, ou se a pessoa literalmente chegar falando, Mari, eu quero ver um psicólogo, eu quero ver um nutricionista, é a gente conseguir ajudar a encontrar o profissional para referir essa pessoa. E isso vai, na verdade, para toda a parte da saúde que não entre no que a gente é qualificado para lidar, né? Vou show. adicionar o que a Mari falou também, no nosso show, pelo menos, quando a gente chega em cada cidade, a gente faz uma visita ao hospital, que seria o hospital de referência, e também conhece, né, pessoalmente, né, o chefe da emergência, da ortopedia e tudo mais, para facilitar também esse contato do tipo, putz, precisamos ir para o hospital e já saber onde é, saber onde entra, saber com quem fala, porque, né, cada lugar que você está é diferente, você não vai conhecer. Também tem a questão, quando a gente estava na América do Sul, do idioma, tipo, artistas que não falam espanhol ou português, então você também tem que dar esse suporte. Então a gente está sempre para dar o suporte, né, da saúde,
e tentar encaminhar para as pessoas certas, né, o artista, né, os serviços certos e tentar também dar esse apoio quando eles vão para uma consulta ou coisas assim. Legal. E vocês encontram alguma barreira cultural, assim? Porque, por exemplo, às vezes a gente encontra certos atletas, certos artistas que vêm, eu acredito assim, pelo menos a gente aqui, muitos países asiáticos têm um pessoal que eles têm um certo preconceito, eles têm um medo de passar, porque já vem, de repente, de uma cultura deles de que eles não podem passar no médico, porque eles vão ser inferiores, alguma coisa desse tipo. Vocês acabam pegando alguma coisa desse tipo, uma barreira cultural, às vezes alguém que você sabe que está ali meio machucadinho, só que o cara não vai até vocês, ou vice-versa, né? Vocês encontram realmente alguma coisa bem diferente do que a gente vivencia aqui no Brasil, por exemplo, principalmente essa relação, né? Da gente chegar nos atletas e vice-versa, dos atletas chegarem até a fisioterapia. Vai lá, Isa, é sua. Vou falar da minha experiência, mas sim, com certeza, acho que as diferenças culturais são, né, são um desafio, assim, porque em um show você tem, sei lá, 15, 20 nacionalidades às vezes, então cada pessoa também tem, né, sua história, entende, né, o que é fisioterapia, o que é, né, medicina de um jeito diferente. Então, tem, assim, artistas que estão, assim, teimosos, você fala, eles estão morrendo de dor, você está vendo, mas eles não passam no físico. E você vai lá e pergunta, tá tudo bem, né? Precisa de alguma coisa? Não, tô bem. E você vê que a pessoa está sofrendo, mas aí tem essa resistência. E tem, assim, no meu show tem muitos artistas também jovens, que também não tem sei lá, eles eram artistas de rua ou artistas de shows assim pequenos, né? Nunca trabalharam nesse volume de show que a gente faz. Então eles também não têm muita essa consciência que eles precisam, né, fazer a recuperação, precisam fazer um condicionamento para prevenir lesões e tudo mais. Então a gente está tentando educar muitos nossos artistas jovens sobre essa importância para eles pensarem na longevidade, né, da carreira. Eles querem fazer isso por X anos, não adianta você ficar mancando depois do show todo dia e não conseguir depois fazer, né, nos próximos anos, o seu trabalho. Então, é diferente dos artistas que já foram atletas, né, ou que estão na companhia há muito tempo, né, eles são muito disciplinados, eles têm a rotina deles de todos os dias, de fazer todos os exercícios preventivos, posicionamento e tudo mais. Mas os mais jovens, eu encontro pelo menos uma dificuldade, ainda mais com esses de culturas diferentes. Show. Mas, Alguma coisa para completar, Mari? Tá tranquilo? Não, a Isa tá mandando super bem. Eu acho que talvez o que a gente né, acho que é legal mencionar é que, por exemplo, a gente tem gente que vem do meio do esporte e a gente tem gente que vem do circo, né, de famílias de circo ou de escolas circenses. Eu acho que hoje em dia já é bem melhor do que quando eu entrei. Mas as pessoas às vezes esquecem que no circo, às vezes não é nem que não se tenha a cultura disso, mas é que muitas vezes não se tem o dinheiro. Então, quando eles estão passando pela parte circense, eles não crescem tendo apoio de fisioterapia, nutrição. Não tem. E aí, quando você chega na companhia, tudo aquilo é novo para você. Então, você tem uma combinação disso com algumas combinações culturais, né, de países onde não é só a questão de ir no médico, mas a questão de você, tipo, ser uma fisioterapeuta mulher e ser um homem, que existem, eu não diria nem que são preconceitos, mas são coisas que para eles crescendo são diferentes. Então, eu acho que o que a Isa falou é verdade. Às vezes, quando você pega ou certos grupos, ou muito jovens, ou de um background de circo que não tinham tantas estruturas, ou certas nacionalidades, quando eles chegam, é muito também da gente ir mostrando o nosso trabalho e criando a confiança, né? Que é um processo, essa parte de educação, essa parte deles entenderem que a gente está ali para ajudar eles, que a gente tem conhecimento. Isso não é de um dia para o outro, e não adianta você tentar impor. É uma coisa que com o trabalho
e com o dia a dia, criando essa confiança, vai melhorando. Mas é aquilo, né? Como a maioria das coisas é multifatorial, né? Então, eu nem chamaria de preconceito, mas eu diria mesmo assim, da vivência que as pessoas têm, das nacionalidades, e essa parte de entender que todo mundo é diferente, né? E respeitar e ir aos pouquinhos ajustando. Legal. E só para a gente finalizar também, para não avançar muito o nosso horário, em relação aos físios, né, de uma forma mais global, como que funciona essa interação de vocês, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, dois exemplos, cada uma está num país, né, cada uma com um espetáculo. Como que funciona essa conversa, né, de equipes de espetáculos diferentes, localizadas em lugares diferentes no mundo, e como que funciona também a questão de relação com fisioterapeutas de outros países, né? Porque muita gente acha que a fisioterapia brasileira não, mas a gente tem, né, aquela síndrome do parece que assim, a gente acha que a fisioterapia brasileira não é boa e esse tipo de coisa, sabe? Então, a gente quem já está mais tempo, que já teve contatos com colegas, né, fora do Brasil, a gente sabe que a fisioterapia brasileira tem uma qualidade muito boa, sim. Né? Então, só para tirar um pouquinho essa ideia, que às vezes a gente tem muita gente que está aqui nas reuniões que estão começando agora, que são estudantes, né? Então, às vezes ainda acha que é uma barreira. Né? Então, como que funciona, né? Só voltando, essa interação de vocês ao redor do mundo, das equipes, como que é a conversa, né, a interação de vocês com os fisioterapeutas, né, e como que vocês veem a fisioterapia brasileira, de uma forma geral, perante ao mundo. Assim, eu acho que entre a gente é aquilo, né? Tem muita reunião assim, online, que muitas vezes tem muitos físios e a gente não consegue todo mundo se conhecer porque está cada um num canto do mundo. Mas no caso dos nossos chefes de departamentos, eles tentam periodicamente juntar todo mundo numa reunião com tópicos específicos que a gente revisa, problemas que têm acontecido. Então, eu sempre acho que essas reuniões sempre são muito proveitosas, porque é aquele momento que você pode conversar com pessoas que entendem a tua realidade, falar, gente, estou com dificuldade nisso. E então, existem isso periodicamente. A gente tem nosso grupo de WhatsApp de quem está em turnê, às vezes alguém tem alguma pergunta, precisa de ajuda, o grupo bomba, mas eu acho, na experiência que eu tenho no circo, o que, na verdade, o que é de melhor é que a partir do momento que você vai conhecendo, ou porque trabalhou junto, ou porque passou um período em Montreal, e lá, às vezes quando você está em Montreal, você conhece vários ao mesmo tempo, ou porque vai para uma conferência junto, a partir do momento que a gente se conhece, você acaba criando conexões e, pô, tem gente no circo que eu pego o telefone e ligo, qualquer coisa. Nossa, tô com isso, tem alguma sugestão? Então, eu acho que tem um companheirismo muito grande dentro do departamento e, e, e tem um entendimento que são as únicas pessoas que totalmente entendem o que você está passando, né? Da realidade, não é nem só de como fiz, mas é a realidade de vida. Você está longe da sua família, você está no aeroporto, você está num país que você não entende nada do idioma, de repente acontece um acidente no teu show, e realmente são as únicas pessoas que você vai poder ligar e elas realmente vão entender o que você está passando. Então, acho que a relação é mais ou menos essa, né? Em relação a FIIs de outros países e tal, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de trabalhar com gente do mundo inteiro, né? O circo tem muito FIS australiano, americano, canadense, tem muito athletic therapist, e essa oportunidade de você, né, ser exposto à maneira como eles passam pela graduação é muito bom, porque você vê que todo mundo é diferente, mas que você tem que aprender com todo mundo. É, então, é uma coisa que eu acho que tem sido muito positiva para mim, mas a verdade também é que o FIS brasileiro, ele é muito bom. Às vezes a gente tem esse complexo, né, de que fica a dever, é, e o que a gente às vezes esquece é que lá fora estão falando dos FIS brasileiros. Então você vai em congresso, vai assistir palestra, e tá lá, artigo da Natália,
tá lá, a Luciana. Então, assim, a gente tem uma galera da pesquisa muito forte, que é reconhecida fora, mas eu acho também, dos anos que eu tenho estado no circo, mudou muito. A questão, quando eu entrei, nossa, uma fisioterapia brasileira, e não era julgando, era porque nunca tinha tido. E hoje em dia não tem mais essa. Na hora de passar por um processo de entrevista, eles sabem que a nossa qualificação tem seu valor. Então, às vezes eu acho que é mais para a gente mesmo, para entender. A gente pode aprender com todo mundo. Tem coisas em outros países que são mais fortes do que a gente tem, mas a gente tem coisas muito, muito boas, muito fortes, que lá fora são muito valorizadas. E eu acho que isso é importante a gente também falar, pô, é bacana. Vai lá, Isa. Falei demais. Não, você falou praticamente tudo. Assim, é difícil de eu comentar muito, porque eu só tenho uma experiência trabalhando como fisioterapeuta australiano, e para mim era, assim, fácil, porque eu fiz meu mestrado lá, então eu já entendia mais como funcionava a fisioterapia lá. Mas é isso, eu aprendo todos os dias alguma coisa nova, assim, né, conversando. E mesmo quando a gente faz nossas reuniões online com os vídeos, né, dos outros shows, eu acho muito rico, assim, é sempre muito bom, sempre aprendo muito e vendo visões diferentes. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto, né, para aprender e para tentar coisas diferentes, né? Às vezes a gente aprendeu de um jeito específico, né? E eu acho que abrir a cabeça e tentar coisas novas e aprender com físicos, né, do mundo inteiro é muito, acho muito rico. E eu acho que há uma coisa assim que talvez, né, generalizando para os brasileiros, que a gente tem de muito bom, a gente é muito humano. Eu acho a gente muito humano, e essa parte, né, de comunicação com artista e essa relação interpessoal faz toda a diferença. Eu mesmo, assim, quando eu entrei, era nova, né, estava pegando um bonde andando, mas você ter esse cuidado de você ouvir, né, o seu artista, entender o que ele está passando, dar até um suporte também, né, emocional. Eu acho que a gente tem muito essa coisa de cuidar, e que eles valorizam muito. Eles acham, eles veem que a gente se importa, né? Então, isso eu acho que ajuda muito, além de, né, serem bons profissionais, somos humanos e pessoas boas. Muito legal, meninas. Bom, já que o pessoal acabou não mandando mensagem por chat e tudo mais, perguntando e tal, então a gente vai encerrando, tá? Até para não estender muito o horário. Eu sei que é um horário bem apertado para vocês, a gente está num fuso bem complicado. Como eu falei no começo, a gente tem 3 fusos horários aqui. Para a gente aqui no Brasil tá tranquilo, para a Mari já tá mais tarde, né? Então, gente, agradeço demais a presença de vocês, de verdade. Foi muito legal mesmo, para mostrar para o pessoal. A gente também, toda vez a gente tem várias pessoas aqui que acabam entrando nas nossas reuniões, que são pessoas que já estão mais tempo trabalhando, que já têm mais experiência na física, no esporte, etc. Mas também tem pessoas que estão iniciando, né? Então é legal para essas pessoas ouvirem também a experiência de vocês. Isso é super valioso, né? Eles, de conseguir entender que, pô, um dia essa pessoa ela pode chegar lá também, sabe? De ver que tem um caminho bem legal a se traçar, né? Então, ver essa questão, por isso que a gente vai direcionando as perguntas também para as pessoas entenderem esses processos, tá? Então, vou deixar a palavra e a consideração final de vocês. Então, mais uma vez, em nome da SONAF São Paulo, agradeço muito aí a presença de vocês, que eu sei que é complicado, mas a gente conseguiu. Então, Isa, por favor, as suas considerações finais. Eu agradeço muito, fiquei muito, muito feliz de participar dessa reunião e compartilhar mesmo um pouco dessa experiência que parece tão diferente, né, para as pessoas. Tipo, meu Deus, trabalho no circo, como assim? Então, eu acho muito legal essa troca, e fiquei muito feliz também de ouvir a Mari. Eu estava louca para perguntar várias coisas para ela, da experiência dela, então obrigada. E agradeço mesmo de coração a Sonaf e a vocês por participarem aí dessa reunião. Show, obrigado. Mari,
Não tem nem o que Ah, falar, né? A querida Mari é espetacular. Quem já teve a oportunidade de trabalhar do lado dela sabe o quão fera ela é, assim. A gente que teve a oportunidade de estar próximo da Mari no período que ela estava aqui na Olimpíada, até um pouquinho tempo depois, a Mari até já esteve presente em alguns congressos da SONAF aí e tal. Cara, sabe quão foda ela é, falar a Não, palavra mesmo assim. é. Assim, cara, como ela tem a visão mesmo muito legal. Então, assim, Mari, de verdade, muito obrigado aí pela sua presença, né? Das suas considerações finais aí, por favor. não, acho que mesmo que a Isa, na verdade, agradeceu o convite, né? É sempre legal ter essa troca, ter a oportunidade de estar passando um pouquinho do que a gente faz, né? De repente, para alguém ter a curiosidade de ter isso como objetivo. E sempre um prazer. Às vezes a gente sente saudade de estar mais perto dos filhos brasileiros, que a gente está tão longe. Total. Sempre muito bom. E também, se alguém precisar qualquer coisa, tiver qualquer pergunta, pode entrar em contato, que no que a gente puder estar fazendo para ajudar, acho que é por aí mesmo. E obrigada mesmo, e o mesmo prazer que a Isa está aqui. É legal poder fazer isso, né? Com alguém Sim, também do Brasil que está lá. É muito bacana. show. Até ia falar para vocês, se vocês quiserem deixar algum contato de vocês, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, qual o melhor contato de vocês, se é Instagram, Twitter, enfim, o que vocês preferem. Se vocês quiserem também deixar, fique à vontade, tá? Beleza. É melhor botar o quê? No chat, Gus? Pode ser, pode pôr no chat, não tem problema não. Vou Se deixar meu vocês... e-mail aqui para vocês. Boa, pode ser e-mail, Twitter, enfim, qualquer coisa. O que ficar melhor para vocês aí. Show, pessoal. As meninas estão deixando então os contatos delas, tá? Então, se ficou alguma dúvida, se quiser perguntar diretamente para elas, fiquem à vontade, tá? Edu, quer passar algum recado, alguma coisa aí? Agradecer a Mari e a Isa ali, foi excelente bate-papo ali, conduzido pelo Gustavo. Foi muito bom conhecer um pouco mais o trabalho de vocês aí. Agradeço muito a presença de vocês aqui, tá? Queria falar também, em novembro a gente vai ter o Congresso Internacional da SONAF, vai ser em Salvador, bastante coisa aí programada. Se você, quem puder participar ali, é sempre muito bom esses congressos, tá? E no mês que vem não sei se está certo a palestra, Gustavo, como é que qualquer coisa a gente põe mais para frente A aí, você gente quer põe, a falar gente já? divulga. Não, Tá, a gente divulga mais para frente aí. tá. Então mais para frente fique atento aí no Instagram da Sonaf que a gente vai ter maiores informações aí sobre o mês que vem, tá bom? Acho que é isso. Maravilha. Fechou, pessoal. Obrigada. Obrigado. Só vou pedir para as meninas segurarem um pouquinho aí, tá? Mas a reunião então está encerrada, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu e até a próxima.